Bem-vindos a Investir Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo vamos fazer um resumo super rápido de um fundo imobiliário que não tem nem 3 anos de vida. É o TRXF11. E antes da gente começar, eu só te lembro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional para tu ver como que tu pode fazer para entender um fundo imobiliário. Então vamos começar a nossa análise. E a primeira pergunta que eu acho que tu tem que fazer sempre quando tu está analisando um fundo imobiliário ou uma ação é: como que aquele ativo ganha dinheiro? Qual é a estratégia desse fundo imobiliário? E é isso que a gente vai ver aqui, vendo o regulamento do fundo. Que olhando o regulamento do fundo, ele já diz qual é o objeto do fundo. O objeto diz para que ele foi criado. E aqui está dizendo que ele tem como objeto a aquisição de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis relativos a edifícios e empreendimentos corporativos, comerciais, industriais, varejistas, logísticos, construídos ou serem construídos para locação com contratos na modalidade atípica, que é os chamados build to suit, ou são construídos personalizados, vamos chamar assim, ou na modalidade típica. A gente já vai ver que o portfólio desse fundo, na verdade, é todo de contratos atípicos. Tá, Felipe, mas ficou meio estranho esse objetivo, eu não entendi nada. Calma, vamos olhar dentro do relatório gerencial do fundo, que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de tu entender. Vamos olhar aqui o relatório de maio de 2021. Então ele começa aqui dizendo: o fundo de investimentos imobiliários tem foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio de aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados, preferencialmente por empresas e contratos com prazos longos. Então aqui a gente já tem duas características importantes. Ele gosta de empresas grandes, ou seja, ele gosta de ter inquilinos que são bons pagadores, em teoria, e ele gosta de ter contratos longos, que são contratos atípicos. E esses contratos atípicos, eles dão maior previsibilidade de receita, porque os prazos são maiores, e também as multas para quem quiser encerrar o contrato geralmente são mais pesadas do que contratos típicos. E a contrapartida a isso é que eles não têm direito a revisional, ou seja, se daqui a pouco todo metro quadrado está subindo naquela região, o contrato atípico não dá direito ao fundo imobiliário querer aumentar aquele aluguel além do que estava previsto no contrato, que é geralmente um reajuste só por algum índice inflacionário, geralmente o IPCA ou o IGPM. Então ele tem esses imóveis locados para grandes empresas, muitas vezes são feitos na modalidade sales leaseback, que é basicamente a empresa, muitas vezes ela tem um imóvel, só que ela não quer ter mais aquele imóvel, então ela vende para o fundo imobiliário se torna dono daquele imóvel e no mesmo momento é assinado um contrato que o fundo imobiliário se compromete a alugar aquele imóvel para a empresa por um determinado período. Então a empresa continua no mesmo local, só que ela não tem mais responsabilidade sobre o imóvel, ela vira um inquilino pagando aluguel, que nem eu. E vamos continuar falando sobre o fundo, aqui sobre as taxas. Taxa de administração de 1%, taxa de performance. Essa aqui eu queria ressaltar aqui, olha essa taxa de performance aqui, 20% sobre o QCD do IPCA mais 6%. Ou seja, a régua que o fundo põe para receber uma taxa de performance é bem alta. Eles só vão receber a taxa de performance se o fundo estiver indo muito bem. O que é interessante, porque eu já vi fundos que ainda estão hoje com uma taxa de performance sobre um percentual acima do CDI, o que eu acho meio incompatível com fundo imobiliário, mas enfim, eles que fazem as regras. Mas eu só queria chamar a atenção aqui que eu acho que essa taxa de performance está alinhada com o cotista, no sentido que não vai ser nada fácil para o gestor conseguir ganhar essa taxa de performance. E aqui o relatório do mês de maio segue dizendo que aquele mês foi impactado negativamente porque teve uma compra de uma loja do Big, o que no longo prazo vai ser bom, afinal a empresa está aumentando as suas receitas. E ele também chama atenção que é o 8º mês consecutivo que o fundo distribui entre 0,64 e 0,70, que eram as projeções, o limite superior, na verdade, das projeções que ele tinha após eles fazer a compra ali em agosto de 2020 de 39 lojas do Pão de Açúcar e do Açaí ali, que a gente vê que foi um patamar bem importante para o fundo. Ele segue falando aqui, ó, que em 29 de maio completou um ano daquela grande operação que mudou a perspectiva do fundo. Antes o fundo tinha ali em maio de 2020 613 investidores e hoje ele tem quase 30 mil. E a área bruta locável do fundo, ela aumentou bastante, afinal foram comprados 39 imóveis naquela operação. E para fazer essa compra teve uma coisa curiosa. Ela criou um outro fundo, que é o TRXB11, que esse fundo vai ter um prazo de 15 anos, em que em algum momento no futuro esse fundo vai ser incorporado pelo TRXF11. Ela fez essa estrutura para ela conseguir captar recursos e poder realizar essa compra. Foi uma das maiores operações de sale and leaseback, que eu já expliquei para vocês o que é, da história do mercado imobiliário brasileiro. Também é comum para esse fundo ele fazer uma securitização. O que é isso, Felipe? É uma forma do fundo se alavancar, já que em tese o fundo imobiliário não pode pegar
dívida é uma maneira de driblar essa limitação e fazer com que o fundo possa alavancar mais os resultados. Se tu quiser mais detalhes sobre como funciona essa operação, vai lá no meu Instagram, um post que eu fiz sobre como analisar um fundo de papel, é sobre o Iridium, onde eu literalmente desenhei como que essa operação acontece. E a maioria das pessoas gostou bastante daquele post. E aproveitando então, se está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e compartilha o canal com outras pessoas, assim tu ajuda o canal a crescer. Ultimamente a galera do Instagram tá dando um banho na galera do YouTube, então conto com a tua ajuda para a gente dar uma equilibrada nesse jogo. Mas só para ninguém me xingar e dizer que eu não falei nada de securitização nesse vídeo, eu vou dar um rápido exemplo. Já sabe que esse fundo imobiliário ele tem grandes empresas como inquilinos, por exemplo, Pão de Açúcar. E aí tem um contrato longo em que o Pão de Açúcar se compromete a pagar aquele aluguel todo mês. E aí chega o fundo imobiliário, uma empresa securitizadora, e diz: olha, eu tenho tantos milhões para receber ao longo desse prazo aqui do contrato de aluguel. Só que eu não quero esperar todo esse prazo para receber esse dinheiro de forma parcelado. Eu estou precisando de dinheiro para investir, para crescer mais. Então pega esse contrato aqui, ao invés do Pão de Açúcar pagar para mim, ele se compromete a pagar para ti, ou eu me comprometo a repassar esse aluguel do Pão de Açúcar para ti, e aí tu me dá esse valor total do contrato, obviamente com um desconto. Vamos dizer que se eu teria direito a receber 100 milhões ao longo de todo o período, eu vou receber, sei lá, 90 milhões, e essa diferença é justamente a remuneração da securitizadora. Essa é uma forma de alavancagem que esse fundo imobiliário usa na sua estratégia. A gente tem que ficar de olho se está dando resultado ou não. Outra coisa que é muito importante a gente saber sobre esse fundo imobiliário. Não quer dizer que hoje é porque tem um Pão de Açúcar lá nos terrenos que no futuro, quando acabar esse contrato, se o Pão de Açúcar não renovar, que esse local vai precisar ser alugado para um outro supermercado. Daqui a pouco o fundo imobiliário vê que é mais interessante construir um complexo de residências e vender esse complexo, ele pode fazer isso. E aqui ele chama atenção aqui, ó, que a proporção dos imóveis que eles compraram até o momento entre terreno e área construída é 1,7. Ou seja, vamos imaginar que tem aqui o terreno. Não é todo o espaço do terreno, em média, que está construído. Tem partes que estão construídas, mas tem partes que o terreno ainda está ali livre. E o que pode acontecer no final do contrato? Pode ter acontecido uma valorização desse terreno, que é esperado. Afinal, tem vários locais aqui dos terrenos do fundo imobiliário que estão bem localizados e em vários estados brasileiros. E aí pode mudar de vocação do terreno, como ele fala aqui, ó, para incorporação de imóveis residenciais ou corporativos, ou daqui a pouco uma mudança de uso para uma parte mais de logística, last mile, porque cada vez mais as empresas querem ter grandes centros de distribuição bem perto dos clientes finais. Afinal, dessa forma, tu tem menos custo de frete e a entrega chega mais rápida, tendo uma melhor experiência para o usuário. E é por isso que esse fundo imobiliário fica sempre atento para essas oportunidades. E aqui o relatório do mês de junho, ele segue falando sobre a distribuição que está no limite superior que eles tinham projetado, que é bom para o cotista. Também fala que a Camil, que representa 4,62% das receitas, já informou que vai querer deixar os imóveis, então já está em processo de busca de um novo inquilino. E é interessante colocar que eu acho que foi feita uma avaliação que o aluguel, o valor do aluguel pago pela Camil estaria abaixo do valor da média do mercado. Então se espera que, se for colocado um novo inquilino no local da Camil, as receitas do fundo devem aumentar um pouco. E aqui eu quis mostrar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Então é o resultado acumulado nos últimos 12 meses de receita imobiliária, de resultado operacional e de resultado operacional por cota. Isso é agora em junho de 2021. Eu peguei um relatório de dezembro de 2020 para a gente comparar. Então olha aqui, ó, esses eram os números em dezembro de 2020. 28 milhões aqui de receitas imobiliárias contra 48. Resultado operacional 36 contra 21. E resultado operacional por cota 8,09 contra 8,23. Eu já fiz a conta aqui, vou fazer só em relação ao resultado operacional por cota. 8,23 dividido por 8,09 menos 1 vezes 100. Então a gente pode ver que nesse período teve um aumento no resultado operacional por cota, deixa eu botar para cá, de 1,73%. Só que, se tu observar bem, se tu voltar e fizer a conta, tu vai ver que tanto o resultado de receitas imobiliárias como o resultado operacional, eles tiveram um incremento nesse período de mais ou menos 69%. Mesmo tendo todo esse incremento, lá no resultado operacional por cota, só chegou um aumento de 1,73%. Eu achei bem interessante esse resultado, mas eu não quero dizer que esse fundo é horrível, isso aconteceu só com esse fundo. Na verdade, eu já ouvi dizer, e eu vou começar a ficar mais atento
atento para olhar isso, que as últimas compras, as compras mais recentes dos fundos imobiliários, não necessariamente estão trazendo tanto retorno para o cotista. Então o fundo aumenta suas receitas, mas isso não necessariamente se traduz em mais resultado para o cotista. E muitas vezes, para aumentar suas receitas, ele tem que aumentar a base de cotistas, tem que fazer novas emissões, daqui a pouco ele pega e tem mais despesas, como aqui, ó, agora a despesa financeira, que tem um asterisco aqui, ó, é com base na securitização, que a gente já explicou para vocês, que precisou ser feita para comprar aqueles imóveis do Pão de Açúcar. Ela está com uma despesa acumulada nos últimos 12 meses de 19 milhões, enquanto em dezembro de 2020 elas eram em torno de 9 milhões. E para finalizar o relatório de junho, ele segue mostrando como é que está a decomposição daquele resultado, já foi distribuído, mostra o histórico de distribuição, como a gente já viu nos últimos meses, ele está estacionado ali em 0,70%, mostra também o retorno acumulado em relação ao IFIX, o CDI nessa linha mais de baixo aqui e o IPCA mais 6%. Em alguns momentos ele até chegou a ficar um pouco acima, mas não por um período suficiente que justificasse o pagamento da taxa de performance. E aqui, ó, como é que está alocado os recursos dele, a maior parte está em imóveis ou naquele outro fundo que eu já expliquei para vocês por que foi criado, e a maior parte dos inquilinos hoje do fundo é de varejo e estão distribuídos por alguns setores de atuação. E aqui contratos, eu acho que eu falei em algum momento do vídeo que todos eram contratos atípicos, na verdade ainda tem uma parcela pequena ali, menos de 4%, são de contratos típicos. E aqui a diversificação por inquilinos da receita, a gente já sabe que a Camil vai sair no final do ano, então o fundo tem que procurar mais um inquilino para repor essa parte aqui da receita. Ele mostra aqui a decomposição por estado, a gente pode ver que ele está em vários estados do Brasil, mas ainda tem uma concentração ali em São Paulo. Quase 41% dos imóveis do fundo estão em São Paulo. E os contratos, a maioria vai vencer lá no longo prazo, a maioria vai vencer ali em 2035. E um outro aspecto interessante é que agora em 2021 vários contratos vão ser reajustados. Logo, as receitas do fundo devem ter um incremento por esse reajuste. A maior parte vai acontecer agora ainda no mês de julho, vai ter uma parte que vai acontecer em agosto e nos meses subsequentes. E ele segue mostrando qual é o portfólio do fundo. Eu não preciso mostrar para vocês aqui. Eu queria saber o que vocês acharam desse fundo. Comenta abaixo e também me diz o que tu achou desse formato de vídeo, onde é feito um resumo mais rápido, é o resumo do resumo do resumo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.